o sino das notificações. A China está certa. 30 pastores presos e o motivo é chocante. Canal da Aline Câmara, link deste vídeo estará aqui na descrição. A Aline Câmara é uma ateia ativista anti-religião e principalmente anti-cristianismo. Aliás, principalmente, bem principalmente mesmo, tá? Anticristianismo. Ela fez este vídeo falando acerca de algumas questões envolvendo as igrejas chinesas, e especificamente uma igreja na China, e mais especificamente ainda um líder religioso cristão. Eu estou me pós-graduando agora, né, em ciência da religião, e querendo ou não, eu estava lendo, coincidentemente, há umas 2 semanas atrás, muito sobre o cristianismo na China. Eu vou fazer uma abordagem técnica deste vídeo. Tudo aquilo que eu falar aqui, eu peço que vocês pesquisem, anotem, vão atrás do conteúdo. Isto aqui não é uma refutação à Aline Câmara, eu não refuto ninguém, eu não vou dar a minha opinião neste vídeo, nada de opinião, durante a exposição dos equívocos, erros e alguns, eu não, mas alguns disseram até mentiras. Eu não, tô deixando bem claro. Mas alguns equívocos aqui, erros, eu vou estar falando sim. No final do vídeo, aí sim, no final, eu darei a minha opinião. Todas as vezes que eu faço conteúdo dessa maneira, falando de alguém que está na bolha ateísta, os fãs mais fervorosos vêm aqui, me xingam e, estranhamente, eu respondo às vezes algumas ofensas e o errado sou eu. Então eu quero dizer o seguinte, se você é um fã muito fervoroso da Aline Câmara e você já está preparado para me ofender ou xingar aqui nos comentários, fique à vontade, eu irei lhe responder. Se não for algo muito ofensivo, eu não irei lhe bloquear. Se for algo muito ofensivo, como até alguns ataques racistas que eu sofri aí, quando eu fui falar acerca do Antônio Miranda e o conteúdo dele no Japão, denunciei uma série de contas, não somente eu, mas o nosso exército aqui do Verdades Ocultas da Bíblia, teve pessoas que fizeram outra conta para vir reclamar comigo, que a conta no YouTube caiu. Eu falei, cara, não posso fazer nada, você não adianta agora vir pedir desculpa depois que falou tudo aquilo que falou. Então eu já estou deixando avisado, beleza? Então assim, é dessa forma que funciona aqui. Se você está chegando aqui agora, eu vou comentando daqui, você vai comentando aí. Então tudo que eu vou falar aqui vai ser de questão técnica. No final do vídeo, aí no final, aí se eu vou falar assim, ó, agora eu vou dar a minha opinião. Tá bom? Então, vambora, vamos lá. Play. Enfim, coloca 30 pastores na cadeia. Enquanto o Ocidente se afoga na própria hipocrisia, atolado na lama de uma moralidade religiosa falida, a China está fazendo uma limpeza fundamental na sua cultura. A faxina que ninguém mais tem coragem ou clareza de fazer. Quero só lembrar, né, que a China não está fazendo limpeza nenhuma. Por tradição milenar, a China é confucionista. Eu já fiz vídeos aqui sobre o confucionismo. Doutrina filosófica / religiosa, sim, fundada por Confúcio, antes de Cristo. Já falei aqui sobre o confucionismo. E isso está já enraizado na tradição chinesa, até mesmo dentro da filosofia estatal do Partido Comunista Chinês. Também é na China que tem os tais centros de reeducação, onde não somente cristãos, mas muçulmanos e outras, vamos dizer assim, confissões de fé, que operam de maneira não autorizada pelo Estado, porque sim, tem determinadas comunidades, igrejas e por aí vai, que operam de acordo com as diretrizes do Estado, e tem aqueles que não querem operar de acordo com as diretrizes do Estado. Então, para ilustrar melhor
para que vocês entendam claramente essa questão da liberdade religiosa na China, de acordo com as diretrizes estatais, e vocês vão ver que não é nada do que os cristãos às vezes falam de repressão, e que também, já agora de começo, não tem nada a ver com o que a Aline Câmara está falando. Eu vou deixar aqui com vocês agora um vídeo do canal China 360, onde você vai ver algo surpreendente. E aí você já começa a formar a sua opinião. Olha esse vídeo aqui. A senhora está com uma Bíblia e ajoelhada em um parque aqui na China. E assim pode rezar na China, com Bíblias. O que ela não poderia fazer é pregar, né, para as pessoas que estão no parque. Mas dessa forma, com a Bíblia ao ar livre, no espaço público, é permitido. Então, China em 360, um canal maravilhoso. Eu gosto de assistir, né? A galera que trabalha com conteúdo de nomadismo digital e tudo mais. Tem liberdade religiosa na China. Eu já conversei com missionários chineses. Não é nem o que os crentes falam, nem o que a Aline quer pintar aqui como uma questão de limpeza cultural. Até um termo, e eu não tô dando a minha opinião, tô sendo respeitoso, é um termo meio grosseiro, né? De limpeza cultural. Isso aí é uma formulação ideológica. Não tem nada a ver nem com o que o Estado chinês de fato faz. O que o Estado chinês tem, você pode pesquisar. O que existe é o arcabouço de políticas de sinização das religiões, que é definidas pelo Partido Comunista Chinês desde 2015. E isso tem um sentido. Talvez o cristão ocidental e o ateu ocidental não entenda isso, que não tem nada a ver com uma questão política. É uma questão de quê? O que isso significa na prática? O governo chinês ele tem uma preocupação de que tudo aquilo que possa vir de fora seja assimilado pela cultura chinesa, ou seja, aquilo que não é chinês, aquilo que não é oriundo da cultura chinesa. Para operar na China e não prejudicar a cultura, a língua, as questões sociais, as práticas culturais e as questões identitárias chinesas, étnicas identitárias, então você tem essa política que foi desenvolvida para que a liberdade religiosa, para que... ou outras, isso não é só em questão a religião, não. Tem questão em religião, mas tem questão também a música, uma série de coisas, para que não se perca a identidade chinesa. E isso é importante. Por exemplo, a gente é muito influenciado pela política e pela cultura e pelo modo de pensar americano. Existem pessoas que acham isso positivo. Existem pessoas que acham isso negativo. Eu penso que em alguns quesitos é positivo e em outros é extremamente negativo. Então isso não tem uma correlação, vamos dizer assim, político-partidário, como a Aline possa dar a entender no vídeo. Então isso é muito perigoso, porque isso não é uma questão ideológica, vamos dizer assim, meramente do partido. Para combater. Não, é uma preservação da identidade e cultura dos chineses. Chinesa. É só isso, tá bom? Então isso é extremamente importante. Então para você ver, ó, uma simples fala de uma pessoa, olha o trabalho que dá informacional para você falar sobre aquilo de maneira correta. Então olha o trabalho que dá, tá bom? Então isso já para vocês ficarem atentos com narrativas, modo de falar, calma, sem emoção. Vamos à realidade concreta. E olha só, segundos de vídeo. Olha o trabalhão que já deu, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Do lado de cá, a notícia que a mídia ocidental vomita com uma falsa indignação fabricada é a seguinte: 30 pastores foram presos na China. Mas vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Não eram pastores. O que foi neutralizado na China foram 30 líderes de uma seita ilegal, operadores de um esquema criminoso que se alastra pelas sombras da sociedade chinesa. O alvo principal dessa operação não foi um qualquer.
O nome dele é Ezra Jim Mingri. Ele é o fundador e cérebro por trás da igreja Zion, fundada em 2007. A Zion era uma igreja doméstica relativamente pequena até a pandemia. Foi aí que Jim Mingri viu a oportunidade de escalar o negócio. Enquanto o mundo se fechava, ele abriu as comportas digitais, usando a internet acreditando que seria um território sem lei. A Zion se expandiu de uma única congregação em Pequim para uma rede nacional. Segundo a imprensa chinesa, eles reuniram cerca de 5.000 membros ativos espalhados por dezenas de cidades em múltiplas províncias chinesas. Eram 5.000 pessoas sendo doutrinadas e coordenadas por uma liderança centralizada que operava inteiramente fora da supervisão do Estado. E como um bom líder de seita cristã, eles agiam ilegalmente de todas as formas possíveis. A China possui regulamentações muito claras que são as medidas administrativas para serviços de informação religiosa na internet, que entraram em vigor em 2022. Essas leis proíbem explicitamente qualquer organização ou indivíduo de realizar sermões, cultos ou qualquer forma de proselitismo online sem uma licença específica para líderes religiosos. A Igreja Zion não só nunca solicitou essa licença, como construiu toda a sua estratégia de crescimento em cima da violação direta dessa lei. Então vamos lá. A Aline Câmara, infelizmente, né, aqui ela mentiu descaradamente. E não é a minha opinião. Agora vamos aos dados técnicos, tá bom? Primeiro, sobre a pessoa do Jim Mingri, ou Mingri, né? Eu falo português, né? Então, Jim Mingri, né? Olha só como que é perigoso você seguir narrativas e não de fato. Primeiro que ele não é líder de seita e ele também não é um operador clandestino, muito pelo contrário, ele já era uma pessoa muito famosa no cenário cristão chinês. E não famoso por ilegalidade. Ele é reconhecido por diversas personalidades, até mesmo dentro do partido. Ele é uma pessoa importante no pensamento cristão chinês. Ele é teólogo formado pelo Seminário Teológico de Nanjing, instituição reconhecida pelo próprio Estado. E um seminário que vamos dizer assim, tem um peso de importância. Ele é pastor da Zion de Pequim, uma das maiores igrejas protestantes independentes do país. Outra coisa importante é que a igreja Zion foi fundada em 2007. E ela sim estava registrada até 2018 como organização comunitária. Então, um outro fato mentiroso aí do vídeo. Então, ela estava registrada sim, mas como organização comunitária, com todos os mecanismos de fiscalização do partido. Ela passa a ser ilegal porque em 2018, não tem nada a ver com a pandemia. Em 2018, ela passa a ser ilegal após negar subordinação direta ao partido. Então, qual foi o grande problema? Em 2018, algumas diretrizes começam a ser dadas, como, por exemplo, tinha que instalar câmeras nas igrejas e ter agentes públicos presentes na supervisão dos cultos. Isso acontece lá. Então, havia também uma exigência imposta. Isso foi exigência imposta. E você tem um documento que fala sobre isso, que está traduzido para o inglês, que é o Religious Affairs Regulations, de 2017. Então, veja bem, a ilegalidade não decorre de crime. A ilegalidade ela é construída por discordâncias com questões impositivas do partido. Eu não estou dizendo que o partido está certo ou está errado. Não é esse o meu papel aqui. Eu estou dando o contexto em que essas coisas aconteceram. Então, olha só, tem alguma coisa errada aí. Ou quem escreveu o roteiro para a Aline Câmara tem algum problema. Uma outra questão, ele é uma figura tão importante no cenário do cristianismo da China que ele é estudado amplamente. Existem artigos científicos de sociologia chinesa
sobre religião na China, sobre religião chinesa e cristianismo, do qual ele é citado. Os escritos dele, as falas dele. Então você tem pessoas que estudam a contribuição do pastor Jin, teólogo, para as questões científicas, religiosas e sociológicas na China. Então, assim, bom, eu falei que ia dar minha opinião no final, vou deixar para o final. Então vamos continuar aqui ouvindo a Aline. E lembrando que isso aqui não é uma refutação, eu não refuto ninguém. Não busco treta nem briga com ninguém. Beleza? Não tô nem aí para decréscimo e expansão de qualquer religião. O Verdades Ocultas da Bíblia, a minha pauta é sempre buscar a verdade. Qual é a informação verdadeira? Quais são as fontes primárias? Quais são os dados oficiais? Qual é a tábua? Qual é o papiro? Qual é o pergaminho? Qual é o documento histórico? Qual é a lei que fala sobre isso, que de fato aconteceu? E tudo que eu estou falando aqui, eu sempre submeto a vocês sem medo algum. Vocês podem pegar o que eu estou falando, os nomes que eu estou dando, dos seminários e tudo mais, e pesquisarem sobre isso. Eu não tenho problemas com isso. Eu gosto que tudo que eu faço possa ser colocado sobre análise, sobre escrutínio. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não estou pouco me lixando para ideologia política, estou pouco me lixando, para não dizer um outro termo que é deselegante, para defender A, B ou C. Eu sou extremamente preocupado com a realidade e a verdade. É só isso. Eu só não quero seguir uma furada. Eu não quero sair da igreja protestante para cair na mão do padre. Eu não quero sair da mão do padre para cair na mão do líder de seita. Eu não quero sair da mão do padre, do pai de santo, sei lá, do pastor evangélico, para cair na mão da militância ateísta, sem compromisso com questões verdadeiras. E eu não estou dando a minha opinião, estou mostrando aqui para vocês isso. No final eu vou dar minha opinião, tá bom? Então só isso que é minha preocupação, mais nada. Então não tenho nada contra a Liri, nem contra o conteúdo dela, nem nada. Minha preocupação é só a verdade, mais nada. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Eles criaram um ecossistema digital clandestino para doutrinação religiosa em massa de forma criminosa. Agora, vamos falar aqui de dinheiro? Embora os números exatos sejam difíceis de obter... Tá, ecossistema digital clandestino. Então vamos a uma questão que também acaba sendo uma fake news. Primeiro que os cultos online não são proibidos na China. Você viu que não é proibido ler a Bíblia em praça pública, você viu que não é proibido orar em praça pública. Aliás, tem aquele short, link na descrição, e no canal China em 360 tem um vídeo completo. Então, a questão é ideológica. Então, vamos lá. O que a Aline cita? Medidas administrativas para serviços de informações religiosas na internet. É disso que ela está falando ali. Mas o que está omitido no vídeo dela? Entendeu? As medidas proíbem cultos online sem autorização. Então, como a instituição estava divergindo da ideologia partidária, eles não entraram com os devidos recursos e registros para continuar ali a sua atividade religiosa. Quando foi o rompimento? 2018. Então toma muito cuidado com o que a Aline está falando. Entendeu? A pandemia foi em 2020, os problemas começam em 2018. Então, uma atividade que a igreja já tinha, só estava sem supervisão. Toma muito cuidado com isso. Então, olha só, transmissão de sermões tem com autorização, culto online tem com autorização, publicação de conteúdo religioso tem com autorização. Qualquer reunião digital tem que ser supervisionada. Se ela não for supervisionada, ela não tem autorização e logo se torna ilegal. Então, mas isso tudo, culto online, sermão online,
publicação online com supervisão do governo, você pode fazer. Então a minha pergunta é, e eu não estou dando a minha opinião ainda, qual é o sentido desse vídeo se com apenas 2 minutos olha o trabalho que está dando de tanta desinformação? Essa é a minha pergunta. Pessoal, uma pausa rápida aqui para vocês terem uma ideia que o que a Aline fala é tão bizarro nesse vídeo, querendo dizer que a China está fazendo algum tipo de repressão, limpeza cultural, ou até coisas piores que vocês vão ver ainda no decorrer deste vídeo. Olha o que diz o documento que regula os assuntos religiosos na China. Olha o quão bizarro são as afirmações da Aline Câmara. Afirmações bizarras. Olha isso aqui. Decreto do Conselho de Estado da República Popular da China. Regulamentos sobre assuntos religiosos. Olha só que interessante. Está aqui, revisado em 2017, como dissemos outrora. E eu quero ler para vocês, logo de cara, o artigo 2º. Olha o que o artigo 2º irá dizer. Os cidadãos têm liberdade de crença religiosa. Está aqui no artigo 2º. Nenhuma organização ou indivíduo pode obrigar os cidadãos a acreditar ou não acreditar em uma religião. Não pode discriminar os cidadãos que acreditam em uma religião, doravante denominados cidadãos religiosos, ou os cidadãos que não acreditam em uma religião, doravante denominados cidadãos não religiosos. Os cidadãos que acreditam em alguma religião e os que não acreditam, ou cidadãos de diferentes crenças, devem respeitar-se mutuamente e viver em harmonia. Então, só esse artigo 2 aqui demonstra que tanto os fundamentalistas religiosos, quando falam de liberdade religiosa na China, mentem, quanto também ateus militantes como a Aline mentem descaradamente, querendo dar a entender de alguma forma que a China está reprimindo, proibindo ou até mesmo exercendo um controle, vamos dizer assim, quase que numa coleira sobre a religião. Então, eu vim aqui para dizer, eu falo ao longo do vídeo que só vou dar a minha opinião no final, mas eu tive que vir aqui porque eu continuei estudando a questão, mesmo depois de fazer o vídeo, eu continuei estudando e lendo, e eu tenho que trazer isso aqui para vocês. Desculpe já dar minha opinião agora, mas isso mostra claramente, não só este, como outros artigos, como o próprio artigo 4 que diz: o Estado protege as atividades religiosas normais de acordo com a lei. Orienta ativamente as religiões para que se adaptem à sociedade socialista e salvaguarda os direitos e interesses legítimos das organizações religiosas, escolas religiosas, locais religiosos e cidadãos religiosos. Então, olha só que interessante. Tem que se adaptar às questões de uma sociedade socialista e salvaguarda os direitos e interesses legítimos das organizações religiosas. Ou seja, pelo menos no papel, não é uma submissão de um controle de coleira ou um controle de praga. Vocês vão ver que é mais ou menos isso que é dado a entender nesse vídeo aí. Uma coisa bizarra. E o que o documento diz é ao contrário. E quando você lê sobre diversidade religiosa na China, não tem nada a ver com o que a Aline Câmara fala no seu vídeo. Eu repudio veementemente esse ódio ao cristianismo, esse ódio aos religiosos e à religião que apenas depõe contra as legítimas causas ateístas. Eu não sou ateu, mas eu respeito a liberdade de crença e não crença. E é por isso que youtubers como Alex O'Connor cada vez mais se afastam desse tipo de ateísmo militante. E não é que ele se afasta de maneira velada, não.
Eu já fiz vídeos aqui, ele mostrando claramente que rompeu com o movimento neo-ateísta, que tem ali os seus magos, os seus cavaleiros, que só trouxeram mais mal à humanidade, porque o ateísmo deles é praticamente quase semelhante a um fundamentalismo religioso, onde o mal está no outro. Temos que combater o outro, o mal. Você é mal, você tem religião, você é mal, você é praga, você tem que estar numa coleira. Eu repudio isso veementemente, isso é bizarro. Vamos voltar ao vídeo. Porque, por exemplo, tem os grandes conglomerados religiosos que são registrados. Então, por exemplo, o catolicismo chinês oficial, tem o protestantismo do movimento partidário das 3 autonomias. Isso está lá. Está lá. Eles transmitem seus cultos, suas reuniões e tudo. Só que supervisionado e alinhado com a ideologia do partido. Então, essa limpeza cultural que a Aline Câmara supôs é mentirosa. E não é minha opinião. Eu estou dando um nome aqui. Eu dei o nome de uma igreja protestante em operação e a igreja católica chinesa que opera normalmente. E que não são igrejinhas pequenas. Agora, o problema dessa instituição Zion, que era independente e funcionava muito bem de 2007 a 2018, volto a dizer, rompeu, teve um rompimento ideológico. Mas ela operava. Entendeu? Desculpa rir, porque pra mim já... Desculpa, é isso. Eu nem sei mais se vou até o final, mas vambora, vamos lá. Né? Então eu falo, gente, toma cuidado, entendeu? Uma coisa é você fazer sua militância, outra coisa é você dar informações verídicas para as pessoas. Eu penso dessa forma. O meu conteúdo se constrói com base na confiança e na credibilidade, não na militância e na ideologia. Esse é o meu estilo de fazer conteúdo. Por que vocês compram muito os meus e-books, os meus livros? Eu sou muito feliz e a gente conversa. Todo mundo aí tem praticamente meu WhatsApp, a gente conversa. Eu converso com todas as pessoas, entendeu? Não tenho feito lives por causa do trabalho, então só tô aparecendo praticamente nos vídeos, mas eu vou voltar às lives, né? O meu horário vai me dar uma melhorada de novo, eu vou voltar com as lives. Então, assim, eu não tô nem aí, tô pouco me lixando pra ideologia. É igual teve um rapaz aí que falou que eu fiz uma refutação, que eu nem refuto ninguém, dizendo porque eu era de direita. Passou vergonha, porque eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, e eu tô pouco me lixando pra essas ideologias. Somente pessoas doentes acreditam em políticos. Tem que ter uma doença muito grande pra confiar a sua vida na mão de político. É extremamente pessoa doente. Uma pessoa que confia que alguém que não tem nenhuma formação em economia, em administração pública, pode gerir coisas públicas. Ou que minimamente não conhece ciência política, vai operar e trabalhar politicamente. Não vai. Para de ser ingênuo. Não vai. Entendeu? Não vai. Eu mostrei aqui no Mude o Jogo. Eu mostrei o que eu faço, como que é, eu mostrei onde eu trabalhei, em qual partido eu trabalhei, eu falei quantos anos eu trabalhei, eu dei um curso de graça, e no final do curso eu ainda ensinei pessoas a comprarem casa própria, ganhando um salário mínimo, eu mostrei aqui na prática, eu transformo vidas aqui, sem vender curso, sem fazer nada, sem ideologia. Tem gente agora, trabalhando já, porque eu ensinei como trabalhar em prefeituras, o que oferecer, como ir atrás. Então eu estou produzindo conteúdo que muda vidas, porque eu não estou compromissado com ideologias e com militância religiosa ou ateísta. Porque eu vivo aqui da credibilidade, eu estou crescendo devagarzinho, mas um público sólido, uma comunidade forte, porque o meu lema é: eu preciso manter a minha credibilidade. Se eu militar, eu perco a credibilidade. Eu não posso escrever com viés.
Eu tenho que entregar ao público a realidade, a verdade, o compromisso. E eu não tô falando da boca para fora. Eu fiz as 3 lives, eu dei o material, eu cumpro com a minha palavra aqui com a galera. E quem não é aqui do nosso universo, eu também tô pouco me lixando, eu não tô importando. Eu tenho que me importar com o que eu sou. E no que eu sou, estou demonstrando tecnicamente que tem muita coisa aqui que está sendo dita que é mentira. A culpa é minha? Não. Briga com as fontes oficiais. Briga com o que, de fato, significa isso. Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Precisamente porque eles operam nas sombras, as seitas como a Zion funcionam com base em dízimos e ofertas voluntárias que não são declaradas. Em um caso anterior e muito semelhante, o pastor Su Tianfu, de uma outra seita doméstica cristã clandestina, foi multado pelas autoridades chinesas com o equivalente a mais de $1 milhão. E segundo a justificativa do governo, a multa era referente aos dízimos e ofertas que a igreja havia coletado no período, que foram classificados oficialmente como renda ilegal e criminosa. E as vítimas do esquema religioso cristão, cada uma das 5.000 pessoas que buscavam conforto na falsa comunidade, foram manipuladas por um sistema que exige lealdade cega e contribuição financeira. Vamos lá, a Aline mente de novo, né? Mente de novo, toma muito cuidado com isso, eu recomendo pesquisar. Segundo o caso que ela mencionou do pastor Su, que foi realmente multado em $1 milhão, é recorrentemente, de maneira recorrente, né, citado, né? Olha, o exemplo aqui ilegal. Mas quando você pega até fontes chinesas que fazem uma análise jurídica da questão, é o mesmo problema que a Zion acabou enfrentando. Mas se você não está devidamente lá com os seus registros, é ilegal. E claro, dentro das normas, é justo. Você está operando naquele país, por mais que você tenha discordâncias ideológicas com aquilo que está sendo feito, e você já tem um vínculo de registro, eu acho que a briga não deveria ir para esse caminho. Segue a regra do jogo. Só que por alguma razão, estas pessoas decidiram tentar um tipo de rompimento que, na minha opinião, é inútil, dada a força do Estado chinês e o tamanho também do Estado. E outra coisa também importante, igrejas independentes na China não são proibidas. Existem também igrejas menores e independentes na China. Só que elas, se não são registradas e supervisionadas, elas são ilegais. Ao mesmo tempo que a coloca em conflito direto com as leis de seu próprio país. Ou seja, os líderes da seita cristã, além de cometerem crimes, também tornaram os fiéis cúmplices do esquema de uma organização ilegal que tentava minar a coesão social e a autoridade do Estado. A acusação formal do governo... Grilo, país de 1 bilhão de habitantes. Caraca, o cristianismo nem é a maior religião predominante nas províncias. Caraca, maluco, confucionismo triturando o budismo, acelerando a 10.000 quilômetros por hora, com o apoio do Estado, templos confucionistas, pontos turísticos confucionistas, os 12 discípulos de Confúcio sendo quase que venerados, adorados, o negócio que está ali na tradição, na escola, no dia a dia, no imaginário, mas qual é o problema? É o cristianismo criando caos na coesão social. Ai, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. No final eu dou minha opinião sobre isso. No final, eu dou a minha opinião sobre isso. Ó, cuidado com o cristianismo, hein? Muito cuidado com o cristianismo. Na China, abre o olho, hein? Abre o olho, ó. É igual um vírus que vai... Caramba, meu pai.
governo chinês contra o pastor Jin Mingri e seus cúmplices é de uso ilegal das redes de informação para atividades de negócio ilícito. E apesar de ser uma acusação séria projetada para combater exatamente esse tipo de operação, mas a lei chinesa prevê uma pena que pode chegar a apenas 7 anos de prisão. Não é grande coisa, nada que assustaria os pastores brasileiros, mas já é um bom começo. 7 anos de cadeia por construir e operar uma rede nacional não registrada com fluxo financeiro ilegal em violação direta das leis de segurança digital e administrativa da China. Então, não é perseguição religiosa, é aplicação correta e, para mim, invejável da lei. É a Caraca, invejável! Olha, isso é autoritarismo. Agora, desculpa, eu tenho que dar minha opinião. Isso é autoritarismo. E eu vou ser sincero pra vocês, hein? Eu recebi esse vídeo de uma outra pessoa. Esse vídeo não chegou até mim como notificação. E vocês podem esperar, porque a bolha evangélica vai começar a criar guerra e atrito aí com a galera da bolha ateísta. Isso aí já tá beirando a insanidade. Invejável, eu invejo. Cara, bom, maluquice, cara. Tudo bem, é a lei, passou. Aquele partidão, aquele blocão. Tem que ter um supervisor do partido em cada culto. Então, assim, o Estado só avança. Há quem concorde, há quem discorde. O problema é que, dependendo de como você manifeste a sua discordância na China, você pode ter problemas. Essa é a questão. Tem maneiras toleráveis de se discordar. Então, assim, eu acho que esse discurso da Aline tá um pouco perigoso, né? Vamos ver para onde ela tá indo aqui, vamos embora. Resposta calculada de um Estado que se recusa a ser ingênuo diante do sistema político cristão. Então, entende o seguinte, quando a China neutraliza 30 operadores de uma rede ilegal que se recusa a seguir as leis do país, a gente não está vendo perseguição. Nós, como sociedade, estamos presenciando a atuação legítima de um Estado no controle de pragas. A gente está vendo um controle de pragas. Caramba, cara. Olha, rapaz, Rapaz, eu tô vendo... Engraçado, o oprimido se tornando opressor, né? Desculpa, minha opinião já tá fluindo. O cristianismo, durante séculos, oprimiu diversas populações mundo afora. Isso é histórico. Tem aquele livro que trata de maneira mais incipiente a questão O Livro Negro do Cristianismo. Então, dali você consegue ir buscando outras literaturas que vão falar abertamente sobre essas questões. Aí você tem o Islã, que também faz isso. E agora você vai ter um movimento ateísta que tem por premissa perseguir os religiosos. Chamando a religião, e automaticamente quem vai praticar essa religião, ou líderes dessas religiões cristãs, de pragas. É isso mesmo, você que é ateu? É isso que você... Eu, no final do vídeo, eu vou ler os comentários. Olha. Jason. E aí, Jason, é nesse caminho mesmo que a militância vai caminhar? Complicado, hein? Praga. Olha, o outro ser humano, praga. Religião, praga. Mas o problema dela é com o cristianismo, especificamente, tá? O problema dela é algum trauma, alguma coisa que deve ter zicado aí com o cristianismo para com ela. Que olha, que loucura, hein? Estado que tenha coragem de fazer o que o Ocidente covardemente se recusa a fazer, que é colocar uma coleira no monstro que ele mesmo criou e alimentou, que é o cristianismo. E aqui no Brasil, é claro, a hipocrisia é monumental. Os mesmos políticos que fecham os olhos para os paraísos fiscais e lavagem de dinheiro dentro das suas próprias mega igrejas, agora estão gritando sobre os direitos humanos. Os mesmos comentaristas que defendem a isenção de impostos para impérios religiosos bilionários, agora falam em ataque à liberdade religiosa. Vamos lá, olha só, a isenção.
Mano. Olha, quando a gente é ignorante sobre a legislação que rege as instituições sem fins lucrativos, é perigoso. O discurso começa a virar uma fonte de fake news. As igrejas estão na categoria de instituições sem fins lucrativos, que lá na lei, Código Civil de 2002, vai estar categoricamente dizendo o que são instituições sem fins lucrativos, onde estão as ONGs, onde você também vai classificar lá os terreiros. Se for taxar doações de qualquer categoria, inclusive financeiras, você vai ter que taxar todo mundo, inclusive ONGs. Porque uma das finalidades das atividades religiosas está ali como prestação também de serviços sociais para os entes daquela comunidade ou daquela instituição. Tem uma finalidade social a religião, querendo você ou não no papel. Se as pessoas fazem ou não é outra coisa. Se fazem ou não é outra história. Entendeu? O centro de Umbanda faz. Eu conheço centros, casas de Umbanda que fazem, eu conheço casas de Umbanda que não fazem. Eu conheço igrejas que fazem, eu conheço igrejas que não fazem. Então, assim, é um discurso muito perigoso, né? O Estado, ele pode avançar sobre as suas liberdades. Aí você cria um Estado monstruosamente totalitário, achando que você vive no fantástico mundo de Bob. Aí amanhã vem um líder de extrema direita com essa máquina toda na mão. Porque vem uma nova geração insatisfeitas com as mazelas do que foi produzido no sistema anterior, porque essa é a história da humanidade, você sabe, né? E aí vem um cara com a ideologia contrária, com todo aquele aparato, aquela máquina na mão. Mas, vamos lá, tô nem aí. Nesta semana, o mundo foi informado pela Reuters, por outros veículos, que 30 pastores cristãos foram presos na China, realizando cultos, orações e transmissões religiosas sem autorização do Estado. Entre eles está o pastor Ezra Jin Mingri, líder da Zion Church, e conduzir uma comunidade cristã que se recusa a submeter-se ao controle ideológico do Partido Comunista Chinês. O que está em jogo aqui não é apenas a liberdade religiosa, mas a própria dignidade humana estampada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estou oficiando em Itamaraty a Comissão de Relações Exteriores, da qual faço parte, deputado Davi Soares, para que se pronuncie sobre esta verdadeira perseguição aos evangélicos cristãos na China. Agora você vê como é que político é vagabundo, né, cara? O Brasil cheio de problemas para resolver, problemas reais, estruturais, de tudo quanto é ordem, e o desgraçado fazendo discurso pró desse chinês se resolver, meu amigo. Problema da China. Pô, Ceará, uma desgraça na segurança pública, e Bahia, e os índices educacionais da Bahia também, não só de segurança pública, problemas também aqui no Rio de Janeiro, no sistema de saúde, que quase ninguém está falando, está só com foco em mega operação. E a gente com problemas no sistema de saúde aqui no estado do Rio, outros problemas no estado de Goiás também lá, problemas do Amazonas, e os caras querendo falar de igreja na China. Deixa que o chinês se vira, meu amigo. É o chinês que se vira lá, isso é falta do que fazer, mas alguém votou nele. Não é? Alguém não votou nele? Alguém votou. Se ele teve votos para entrar é outra coisa. Porque eu já ensinei aqui no Mude o Jogo, que você sabe como as cadeiras são distribuídas, né, nas casas legislativas Brasil afora. Você vive dentro de um sistema de política partidária. Política no Brasil favorece partido e não candidato. Então o país nunca vai para frente. Porque você não está prestando atenção em orientação do partido, em líder de partido, secretário de partido. Você vive um teatro em que você fica olhando para candidato. Aliás, a Aline contribui para o teatro, porque ela adora falar de Nicolas Ferreira, ela gosta de falar dos palhaços do circo. Talvez ela nem entenda de fato como funciona a política, e também eu acredito que em um breve futuro ela vai se candidatar a alguma coisa, provavelmente, e eu torço para que ela ganhe, porque eu sou um cara que não acredito no Brasil. Eu acho que ela tem que ganhar sim,
Eu acho que ela tem que subir lá na tribuna, fazer discurso antirreligioso, botar milhões no bolso dela à custa de otário. Minha opinião. Assim vale pros crentes. O que eu penso pros crentes, eu penso a mesma coisa pros ateus militantes. Quando você se digna, quando você começa a se colocar na posição de ser tão alienado a esse ponto, você merece, seja você ateu militante ou fundamentalista religioso. Toda desgraça é pouca quando você se permite ser alienado. Então eu torço sim para que ganhe com muito voto. Estoure a boca do balão. Porque quem sabe como funciona uma casa legislativa, sabe que deputado não tem poder nenhum para mudar nada. Mas como a maioria, o afegão médio, não sabe, tem que tomar na cabeça mesmo. Vota no Lula, toma taxa. Não sabe fazer elisão fiscal. Tem que tomar na cabeça mesmo. Não sabe, mas vota ali, ó, quer ser taxado. Eu torço. A minha torcida é que o Lula ganhe em 2026. Eu quero ver mais imposto. Afunda. Mais imposto, mais taxa mesmo, taxa. Ganha. Que direita, nada, Tarcísio, candidato. Não, eu quero Lula. Nada de direita, não. Nada, não. Eu quero Painho 2026. Eu quero que ele, de novo, eu quero que ele prometa que vai acabar com a fome de novo. Vai lá, aperta 13 lá. Eu quero isso, eu quero que isso aconteça. É isso que eu quero que aconteça. Vai ter gente que vai levar isso aqui a sério. Vou fazer um corte só da última parte. Olha lá o que ele tá falando. Galera, vocês sabem, eu sou libertário. Tô nem aí pra nada disso. Vambora. Eu já gravei um vídeo falando sobre essa falsa ideia de liberdade religiosa que tem liberdade para cometer crimes aqui no Brasil. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você assistir e dar sua opinião sobre isso. Mas voltando aqui, essa tal liberdade é para quê? A liberdade de operar um estado paralelo, isento de leis e impostos, sugando os recursos da sociedade, criando divisões, brigas, preconceito, discriminação? É essa a liberdade religiosa que eles defendem? Isso não é liberdade, isso é um privilégio, isso é tumor. E a China decidiu que seu corpo social é saudável demais para aceitar esse tipo de venenos da religião. Então você vê que a Aline reforça a mentira. Ó, todo respeito, não refuto ninguém, mas para de fazer fake news. Tem várias igrejas na China, já dei o nome aqui dessas igrejas, registradas, que operam. A própria Zion não era clandestina. Ela operou de acordo com as diretrizes do governo de 2017 até 2018. Com uma pesquisa simples no Google, qualquer pessoa pode dizer. Aliás, me deu uma curiosidade agora. Eu vou ler os comentários deste vídeo. Eu quero ver o nível de cognição dos seguidores da Aline Câmara. Eu quero ver se realmente alguém confia 100% no que ela diz, sem verificar e sem checar, se bate palma pra tudo, ou se teve alguém que falou assim, não, calma aí, será que essas informações são de fato verdadeiras? Porque o vídeo é um conglomerado de mentiras, né? Já começou por aí. Né? A China permite religião. Você registra, se adequa e opera. E aí liberdade religiosa agora é privilégio. Você expressar a crença em algo, um direito garantido pela nossa Constituição, liberdade de religião, liberdade de culto. E quem melhorou as condições das igrejas evangélicas no Brasil foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, em que ele sanciona a lei que permite às instituições religiosas terem identidade, personalidades jurídicas. Foi o Lula. Foi o Lula que ajudou. E já na Gênese, toda igreja que tem um CNPJ tem que informar tudo para o governo.
Na China, quem se adequou, tá lá, botou a câmera na igreja. E deixa eu te contar um segredo, talvez você não saiba. Mas boa parte das pessoas que trabalham na supervisão das instituições religiosas estão alinhados com aquele credo religioso e fazem parte do partido. O PT, aqui no Brasil, tem a ala evangélica. Eu conheço o pessoal do PT que trabalha as questões evangélicas no meu município. Conheço o pessoal da Secretaria de Assuntos Religiosos. Conheço aquelas pessoas que são de esquerda. Conheço pastores de esquerda, petistas. Cuidado. Militância é isso, cuidado. Militante tá ali, ó, segue o negócio cego. Segue como um cego. Cuidado, hein? A China não está lidando com um grupo de velhinhas rezando o terço com a Bíblia debaixo do braço. Ela está lidando com a vanguarda de uma força de interferência estrangeira. Porque se existe uma regra, uma lei de regulamentação, por que eles se recusaram a se registrar junto ao governo como a lei exige? Que vanguarda... A igreja estava registrada desde 2007, foi até 2018. O pastor é uma figura nacional conhecida, importante. É um teólogo formado por um dos principais seminários. Mas quem merece? Vocês merecem isso aí, que acredita em youtuber como senhor soberano da verdade, que não checa dados, informações. É isso aí, cara. Tem muita gente que saiu da posição, não é um dos postulados de análise crítica sociológica, até marxistas. Tem muita gente que saiu da posição de oprimido para querer virar opressor, meu irmão. Porque o registro exige transparência, exige responsabilidade, exige que a lealdade primária seja à nação chinesa e não a uma matriz ideológica internacional. Você realmente acha que a nação que está nesse exato momento construindo o século XXI vai ser ingênua? A nação que erradicou a pobreza extrema em uma escala jamais vista na história da humanidade. A nação que planeja suas... através de um capitalismo agressivo, né? Xi Jinping criticou o assistencialismo. Contratos assinados, né, que permitiam o passar, a transmissão da tecnologia, né? Então a fábrica ia para lá com baixíssimo custo operacional, com incentivo de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, ao final transfere tecnologia. E aí, meu amigo, não precisa a gente falar, né? A carga horária de trabalho, mas, ao contrário da mente ocidental, eu não estou falando de maneira crítica, se você acha que eu estou criticando, não estou criticando, porque no Oriente eles são acostumados a trabalhar, gostam de trabalho. China, Japão, Coreia do Sul, né? Outros países do Sudoeste Asiático, né, Tailândia, o pessoal gosta de trabalhar. Mais o sul-americano aqui, né, o brasileiro, ele tem uma aversão a trabalho, né, dá uma, qualidade de vida, mas na verdade a gente tá cheio de gente que não trabalha aqui no Brasil. Gente que não gosta de trabalhar, que trabalha pouco e acha que o pouco que faz é o suficiente para ter uma altíssima remuneração. Trabalha, às vezes, nenhum tipo de valor agregado, não tem nenhuma contribuição. Mas isso é bom. Isso é bom, porque abre espaço para quem quer trabalhar e quem quer construir a vida com trabalho e esforço. Quando isso acontece, você consegue até redirecionar a sua força de trabalho para setores melhores. Porque quem não gosta de trabalhar não se qualifica ou não corre atrás da qualificação. Porque a gente tem esse problema no Brasil.
As melhores qualificações, infelizmente, estão alocadas dentro das regiões que são chamadas as grandes metrópoles ou regiões metropolitanas. Algumas cidades, né, e regiões de interior são muito desfavorecidas quando você quer fazer um tipo de, vamos dizer assim, evolução acadêmica sendo uma mão de obra especializada, até técnica mesmo. Então você acaba tendo que ter um esforço a mais. Como nós estamos aí com 2 gerações já, quase 2, que não gosta de trabalhar e nem de estudar, meu amigo, você vai ter oportunidade, você que gosta, você que é como eu, você que gosta de se aprofundar e pá, você vai se dar bem. Você vai se dar muito bem. Escuta o que eu tô te falando. Então olha para essa realidade com uma outra cabeça. Para de ser alguém que só tá ali coletivizando. Pensa em você. Você tem que ascender, você tem que crescer, você tem que ir para frente. Para de olhar para político, Lula, Bolsonaro, achando que político vai resolver tua vida. Ele só vai ferrar a tua vida, isso ele vai fazer. E aí você busca uma maneira de cada vez mais sair fora deles. Entendeu? Nas próprias leis que eles fazem para beneficiá-los, você conversando com um ou com o outro, você consegue um ambiente bacana, que você vai conseguir se relacionar com pessoas de diversas questões intelectuais, diversas áreas do conhecimento, direito, contabilidade, áreas acadêmicas, dentro de ambiente de ordens. Já falei isso aqui várias vezes. E volto a dizer, quem segue o meu conselho, todo mundo aqui tem se dado bem. Todos que estão seguindo o que eu estou falando, ninguém está arrependido. Ninguém se arrepende de estar tendo amizade comigo, porque esse é o meu jeito no dia a dia. Beleza? Ó, tem um negócio novo aqui, pá, tem um negócio, pá, e vamos lá. Troca a ideia comigo, eu troco uma ideia de volta. É assim que funciona para mim. Eu sou desse jeito. Tem gente que não é, eu sou. Cidades, sua economia e sua infraestrutura para os próximos 100, 200 anos, você acha que essa nação vai permitir que um cavalo de Troia, uma relíquia do passado bárbaro e obscurantista, apodreça o seu projeto de futuro por dentro? Não. Mas já está lá. Já está lá. Será que é muita viagem, cara? Não vai. Mas a verdade, a China não proíbe a religião. O que a China proíbe é que a religião se torne um estado paralelo. Mas é claro que a mídia ocidental, em sua má-fé, resume tudo em perseguição, que não passa de uma narrativa infantil e simplista. Olha, mídia ocidental, hein? Ó, sinto ares de monarque, teoria da conspiração. É engraçado, é a mesma coisa que os bolsonaristas, olavistas. A mesma coisa, a mídia, olha aí, ó, essa mídia ocidental, esses globalistas. Rapaz, a mídia é o inimigo comum, O inimigo comum de todo militante é a mídia. Olha, essa mídia, olha aí, ó. Essa Rede Globo, essa mídia. A mídia é o inimigo comum de todo militante. Rapaz, é muito legal isso aí, vambora. A realidade é infinitamente mais complexa e inteligente que isso. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa parte do vídeo. Você e eu sabemos que a igreja e o cristianismo como um todo não passa de um sistema de poder com suas próprias leis, sua própria moralidade e, crucialmente, seu próprio fluxo de dinheiro. Toda religião em si é um sistema de poder. Tem hierarquia? Tem liderança, é um sistema de poder. A política, hoje, é um sistema de poder, com uma hierarquia muito bem definida. Você sabe o que é uma convenção partidária, por exemplo? Você pode ser o candidato da galáxia. Se tu não passar na convenção, meu amigo, você não concorre a lugar nenhum. Isso é um sistema de poder, porque poder é o número de pessoas que te obedecem. E aí tem os meios de poder. Regimento interno, estatuto... Entendeu? Então, meu amigo, você está dentro de um jogo de poder enorme em vários setores. Então a religião é só mais um e é o menor deles, porque a religião tem que se subordinar
ao maior sistema de poder que nós vivemos agora, que é a Constituição dos Estados modernos, do qual você não tem poder nenhum dentro dele. Você pode ter influência. Você pode, se você tiver dinheiro, ou você for capaz de fazer algum tipo de mobilização social, ou se você usar uma das estratégias que eu ensinei aqui no Mude o Jogo, você pode começar a se inserir nessa brincadeira aí, no seu bairro, entendeu? E por aí vai. Agora, querer transformar a religião no bicho-papão da humanidade é de uma ingenuidade muito grande. Mas eu não sei, né, qual foi a vivência dela na religião, né? Foi o que eu falei, né? Eu não vivi nessas igrejas malucas que a galera viveu, não. Eu vim de um ambiente extremamente saudável, tranquilo. Então, mas eu entendo, como eu disse já no vídeo, quem veio de um ambiente ruim, traumático, né? E por aí vai. Inclusive, nem mesmo o Estado tem o poder de tocar no dinheiro da igreja. E muitas vezes, essas mesmas igrejas operam nas sombras da legalidade. Qualquer pesquisa rasa vai te mostrar igrejas irregulares e ilegais em todo canto do país. Quase 100% das igrejas são irregulares no Brasil, dizem contadores cristãos com uma aspinha ali, né? Pequenas igrejas têm dificuldade. Ah, olha a letrinha miúda. Pequenas igrejas têm dificuldade para se regularizar. Empresas oferecem simples da fé. Obviamente, porque é caro. É caro regularizar uma igreja. Você criar uma igreja do zero, uma instituição religiosa, por exemplo, você tem lá vou tirar a igreja, tem lá um terreiro. Então, você tem muitos frequentadores no seu terreiro, pessoas que fazem todo tipo de doação, até transferência de bens, terrenos, que acontece muito. O pessoal que é mais do terreiro do Candomblé, né, ganha muito terreno, né, para fazer obras sociais e cultos em outros lugares. Esses terrenos têm que ser transferidos à propriedade. Aí vai transferir para quem? Vai transferir para o nome do pai de santo? Não pode. Acontece muito, mas legalmente, né, não deveria, porque até então é daquela instituição. Então você tem que legalizar. Aí você vai, um estatuto, tem que ter lá o carimbinho do advogado. Já viu o quanto que o advogado cobra para carimbar? Tem que ter um contador. No mínimo, o contador, ele cobra aí, de praxe, né, a maioria deles é um salário mínimo. Meio salário a um salário mínimo. Então, olha só, tem essa questão também. Beleza? Então, você tem que registrar as atas. Tudo que você faz tem que registrar. E é cartório é dinheiro. Registrar o estatuto, registrar as atas e tudo é dinheiro, meu amigo. Então, isso aqui é uma vergonha ela ter colocado isso aqui com a letra miúda ali. É o que eu falo. Fala de uma coisa quando você entende. Quando você não entende, é melhor se calar. Entendeu? É igual aqui, eu falo do que eu entendo. Se eu não entendo, tem assunto aqui que eu não falo. Por quê? Não tá na minha alçada, eu tenho que estudar para aquilo ali, para falar minimamente a verdade. Então, há uma certa dificuldade, não somente com igrejas, mas com atividades religiosas em si, porque é caro. Legalizar é caro. Para você ter uma ideia, tem um setor da prefeitura da minha cidade que ajuda a questão da legalização de várias religiões, não só a igreja evangélica, assim também como na cidade de Maricá, que é na Secretaria de Assuntos Religiosos. Então você tem até palestras, como escrever o estatuto, como que você faz para regularizar, para tirar o alvará, tudo certinho para você fazer, e tudo é dinheiro. Tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não anda. Então, que bom, né? Pequenas igrejas, aqui, ó, têm dificuldades para se regularizar. É difícil. E realmente, você tem escritórios de contabilidade que pegam, por exemplo, um grupo de 30 pastores ou 10 pais de santos. Inclusive, ano passado, eu ajudei, né, 3 lugares a caminhar para a regularização. Uma casa de Ubanda e dois terreiros, 3 lugares. De fato, eu fiz isso. Né? Vocês sabem, eu sou capelão, de fato, formado, né? Então, eu tenho esse diálogo interreligioso e ajudo, sem nenhum problema, outros credos. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está falando, né? Tem que saber, porque a maioria das igrejas no Brasil, voltando ao tema igreja, são pequenas. São
igrejas pequeninas. E ainda aconteceu uma questão. Mudou a legislação aqui no Brasil. Então mudou em que sentido? Algumas igrejas tinham filiais. Essas filiais estavam vinculadas à igreja principal. Agora, essas igrejas também, menores, elas também têm que ter um CNPJ próprio. Então, você tem várias questões que a legislação muda. Hoje é assim, amanhã pode mudar de novo. Foi o que aconteceu na China. Então, na China está lá, mudou a legislação. A liderança da igreja não aceitou aquilo de alguma forma. E aí teve um problema. O problema, posso te falar a verdade? Vai ser resolvido. Desculpe ser sincero para você que está aí no fantástico mundo da Aline Câmara, mas o problema vai ser resolvido. E ele vai ser resolvido por uma única questão, chamada Jim Mingri. O cara é importante. O cara não é um terrorista a cavalo paraguaio. Ele é importante na China, ele é respeitado. É uma pesquisa básica, ia saber disso. É um cara respeitado, é um escritor. Ele dialoga com o partido. Estava tudo certo, só aconteceram algumas coisas que ser humano discordou. Ser humano, é. E a coisa vai voltar ao normal, você pode ter certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Foram presos, vai vazar os advogados, vão conversar, vão acertar o que tiver que acertar, talvez mude até alguma coisa e vai andar para frente. Sabe por quê? Porque já aconteceu isso antes. Isso aconteceu antes, bastava fazer uma pesquisa simples. E um dos problemas que aconteceu foi até com a Igreja Católica da China. Quando começou a ter que as indicações dos padres passavam pelo partido. Chegaram no meio termo. Passa pelo partido? Passa, mas chegaram no meio termo. Porque é ser humano, é negociação, é política. É política. Então tudo é negociável. Né? A Aline acha que os políticos chineses são seres iluminados, com auréolas na cabeça. Né? O sistema chinês funciona porque as províncias são autônomas, é um sistema descentralizado. O comando, a hierarquia, é na questão política, questão educacional, algumas questões. Mas os modelos econômicos, você tem os planejamentos, tem os zoneamentos, tudo bacana, mas você pode fazer uma pesquisa simples até, não precisa se aprofundar não. Há muita autonomia nas províncias e isso ajuda muito, isso fortalece muito. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui o show de problemas. O que a China fez foi simplesmente dizer, dentro do nosso território só existe uma lei, a nossa Constituição, a política de fortalecimento cultural da China, que a imprensa ocidental adora pintar como um monstro totalitário. Isso é, na verdade, um princípio básico da soberania nacional. Ela se baseia em 3 pilares simples e inegociáveis. O primeiro, lealdade nacional. A organização religiosa deve ser, antes de tudo, chinesa. Eita caramba, hein? Onde eu vi isso na história da humanidade? Onde eu vi isso? Lealdade nacional extrema, com socialismo e... Oh, rapaz, eu vi isso. Num país europeu, eu vi isso, tá na história. Nacionalismo com socialismo com certo autoritarismo. Eu vi isso na história. Eu já vi isso. Mas eu vou ser sincero para vocês aqui. Eu era uma mula ignorante nas questões que diziam respeito à China. Eu era um acéfalo. Falava um monte de besteira. Igual a Aline está falando, eu confesso, eu era muito ignorante. Aí, um amigo falou, pô, cara, que você não pesquisa melhor, você não lê tal obra. E aí que eu fui entendendo melhor essa questão. Então a obra From the Soil é uma boa obra para você ler e entender melhor a China. Porque você sabe, aqui é fundamento acadêmico. Então a melhor obra acadêmica sobre questões dos fundamentos da sociedade chinesa é esta obra, From the Soil. Essa obra é muito boa. Busque, leia. Se você não encontrar em inglês disponível na internet,
vê mesmo em chinês, veja o chat GPT, peça para traduzir, vai lendo, ou Gemini, que vale a pena. Que aí, eu e você para de falar besteira. A gente para de falar besteira. A gente para de conduzir as pessoas para diretrizes erradas e equivocadas. Chinesa. Ela deve amar o país, apoiar a unidade nacional e servir aos interesses gerais da população, e não aos da potência estrangeira. Isso te soa radical ou totalitário? Porque isso deveria ser o mínimo esperado de qualquer grande organização que atua numa nação. Não, isso não é totalitário. Grande nação, onde eu vi isso? Grande nação, rapaz. Rapaz, os termos utilizados. Eita, rapaz, os termos utilizados eu já li num livro. Eu já li num livro de um país europeu, hein? Grande nação, rapaz. Tô ficando assustado aqui, rapaz. Ou você acha normal que os pastores no Brasil prestem mais contas a líderes em Miami do que ao povo brasileiro? O segundo pilar é a transparência. Líderes em Miami. André Valadão, Batista Lagoinha, vai embora, vai para Orlando, vai para lá, vai para os Estados Unidos, tem uma igreja lá. Aí agora tá prestando conta ao cara que tá lá. Caramba, mano. Como se o Brasil se resumisse a Silas Malafaia e André Valadão, que não são nada no cenário brasileiro. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, o ateu militante. Neemias Gaspar de Araújo, que você nunca ouviu falar. Você nunca ouviu falar nele. Aliás, deve ter ouvido falar, teve umas polêmicas aí recentemente com ele. Ele é infinitamente mais poderoso que André Valadão e Silas Malafaia. Pastor José Wellington, presidente da CGADB. José Wellington, presidente de honra, José Wellington Júnior. E José Wellington Júnior. Infinitamente mais poderosos que Silas Malafaia. Família Câmara. Xará, família Câmara. Infinitamente mais poderosos que Silas Malafaia ou qualquer outra coisa de André Valadão. Você não tem noção de quem são os pastores realmente poderosos. Os caras que são poderosos nem aparecem no holofote. Como é que é o nome daquele pastor lá de Anápolis? Esqueci o nome dele, o pastor de Anápolis. Esqueci o nome dele. Poderosíssimo. Presidente da Convenção das Assembleias de Deus. Lá no sul. No sul do Brasil. Aquilo que é poderoso. Os verdadeiros poderosos da religião não estão no holofote. Agora, por que eu sei? Eu sei porque eu não fico preso em uma bolha só. Eu sei porque eu conheço profundamente isso. Infinitamente, mas infinitamente. O Macedo tem dinheiro. Aproximadamente 1 milhão de fiéis. As convenções das Assembleias de Deus, que nenhum político vai se meter a besta de ir contra. Aprenda isso, que é lá onde o Lula pede bênção. Convenção Madureira. Convenção de Madureira. Que indicou o Bessias praticamente, que falou, não, vai ser o Bessias. Convenção de Madureira, bispo, família Ferreira, meu amigo. Manda infinitamente mais do que Silas Malafaia. A Igreja Assembleia de Deus de Madureira, a Convenção de Madureira, ela é forte dentro e fora do Brasil. Foi a única instituição evangélica brasileira devidamente representada no Vaticano, convocado pelo Papa Francisco. Estava Abner Ferreira lá. Você está de brincadeira? Você não tem noção do tamanho do poder desses caras. Que manda, que não tem nada de ala evangélica, não. Qualquer deputado
São verdadeiras elites. Assim como as elites familiares que tem no Maranhão, que tem no Pará, que tem aqui desde o Império. Tem noção? O pai do Neemias já era uma máquina. Neemias é uma máquina. Isso que é poder de verdade. Você não sabe de nada que tá em Miami, Valadão. Porque Valadão abriu um banco, uma fintech? Isso não é nada. Poder é o número de pessoas que obedecem. Isso que é poder de verdade. É onde o Lula pede bênção. Convenção Madureira. Onde Painho tá lá, ó. Painho. Tamo junto, meu bispo. Painho tá lá assim, abraçado, ó. Beijando assim, ó. Tamo junto, bispo. Meu parça. Sabe de nada, tô falando. O Brasil é muito mais profundo que essas análises rasas. O Brasil é profundo. O evangelicalismo brasileiro é profundo. É gente que Caio Fábio tem medo de citar o nome. Vocês acham que Caio Fábio fica lá falando aquele arquétipo de Jesus Cristo que só engana a trouxa mesmo, né? É o lado oposto. Silas Malafaia tá no lado da moeda, ele tá do outro. Só gente ingênua que acredita. Tá lá, aquelas madeixas cristológicas. O Silas Malafaia, meu amigo. Vai. Eu não tenho coragem de falar mal deles. Eu só apenas os cito. Eu apenas os cito. Não tenho coragem de falar mal. Apenas de citá-los. Esses é que o Estado nunca vai atrás, aconteça o que acontecer. Porque eles sim, as famílias deles sim, fazem parte desse Estado profundo que você não tem noção do tamanho do poder desses caras. Exatamente. Brasil, desde o Império, é controlado por famílias. Esse é o Brasil de verdade. Se conhecer uma delas, torne-se amigo. Torne-se um humilde trabalhador das mesmas. Faça o seu pé de meia. Porque é assim que o jogo de verdade em várias regiões do Brasil funciona. Supervisão. Para operar na China, a organização religiosa precisa se registrar. Isso significa abrir os livros, mostrar de onde vem o dinheiro e para onde ele vai. Significa que o Estado pode e vai fiscalizar para garantir que a casa de Deus não seja, na verdade, uma fachada para lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou pior, espionagem e traição política financiada por ONGs e agências de inteligência estrangeira. E a recusa da Igreja Zion em se registrar não foi um ato de fé, foi um ato de desafio à lei e à transparência do governo chinês. E o terceiro pilar é a adaptação cultural. A religião, para ser aceita, e devia ser assim em todos os lugares, ela deve dialogar com a cultura chinesa e com os valores socialistas, e não queimar e apagar culturas inteiras de povos como fez o cristianismo. O conteúdo das pregações deve ser compatível com a ética e o progresso da nação. Isso impede, por exemplo, que seitas importadas preguem o abandono da ciência, o ódio a minorias ou a submissão cega a dogmas que são contrários ao desenvolvimento social. A obrigatoriedade das religiões se adaptarem à cultura é uma vacina, uma muralha imunológica contra o vírus do fundamentalismo religioso que a gente está vivendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E ao contrário do que os amantes da ditadura vão dizer, os chineses apoiam essa iniciativa do governo e incentivam a repressão de seitas religiosas como o cristianismo. Eles se sentem mais seguros, mais protegidos. Seita religiosa como ela se contradiz. Ela tem um problema tão sério com o cristianismo que ela, primeiro, deixou... Isso aqui é uma dissonância cognitiva gigantesca. Porque do meio pro final, todo mundo que entende retenção sabe como funciona. Não, olha só, a China permite coisa e tal, não sei o que, não sei o que lá, e do nada já mete a narrativa de novo. É uma loucura. O chinês tá vivendo a vida dele, cara. O chinês tá nem aí. É um país de mais de 1 bilhão de habitantes. Acha que o chinês tá preocupado com o cristianismo? Pô, mano, dá um tempo, mano. Isso aí é preocupação de... Cara...
e mais livres para viverem as suas vidas sem essa influência. E uma das lições mais importantes que a gente deve aprender com esse modelo de regulamentação e fiscalização das religiões que a China promove é que, basicamente, ela não está inventando a roda. Ela está apenas aprendendo com os erros catastróficos do Ocidente, porque o Ocidente abriu mão da sua soberania ideológica. A gente permitiu que a religião sequestrasse o debate público, a ciência, a política, a arte, a mídia e a educação. E o resultado está aí para quem quiser ver. Uma sociedade fraturada, paralisada por guerras culturais, onde terraplanistas têm a mesma plataforma que cientistas e onde a Bíblia é usada para vetar direitos civis básicos. E uma sociedade... Mano, que mundo que ela vive, cara? A Bíblia sendo usada para vetar direitos civis básicos. Só fala. Só joga. Olha, a Bíblia... Qual foi a lei nos últimos 10 anos que foi aprovada com base na Bíblia, com maioria do Congresso votando a favor? E isso passou na CCJ e passou na comissão, várias que tem na Câmara. Qual foi a lei que foi sancionada e que a base foi a Bíblia? Pô, você que é ateu, você deveria questionar isso no vídeo. Qual foi a lei sancionada que a base foi a Bíblia? É uma pergunta lógica. Qual foi a lei? Que lei foi utilizada? Qual foi? Ah, nenhuma. Entendi. Bom, galera, no final do vídeo dela, vocês podem assistir lá. O link está na descrição, né? Se inscrevam lá também no canal. Se você gosta de uma militância aguerrida, ateísta, vai lá. Beleza? Vamos ler aqui, eu gosto de ler os comentários, né? Vamos ver se o público, eu gosto de sentir o público como está. Você não passa frio, porque está coberta de razão. Se os cristãos forem autênticos seguidores de Cristo, creio que a China não os teria interceptado. Aqui, ó, os cristãos, ó. Você vê como é que é a alienação. Então, olha só, os cristãos, ó. Você vê que a maioria das pessoas, obviamente, ninguém assiste vídeo inteiro, raramente. Por exemplo, canais com alta retenção, como o meu aqui, é raro. De tipo assim, 30 minutos de vídeo, tem vídeo meu que tem 28 minutos de retenção. Então acontece, 14 minutos de retenção. Mas, no geral, é raro. Temos que acabar... Eita, olha aí, ó. Olha aí, no mundo, ó, é isso aí. Vai lá, acaba lá com o shintoísmo no Japão. A China está certíssima, olha aí, ó. Aqui no Brasil, os pentecostais estão mostrando suas garras. Chegando como gatinhos. Olha só, rapaz, os pentecostais. O problema são os pentecostais. O problema do Brasil são os pentecostais. São ladrões disfarçados de religiosos. Olha aí, ó. Olha a desinformação. Esse tipo de crime precisa... É isso aí, mano. Eu falo. Uma religião que respeita o Estado. Vai nessa mesmo. Vai nesse caminho. Os falsos pastores estelionatários da fé são criminosos perversos. Eu também acho que são. Verdade. A política e os governantes do mundo controlam todo o resultado. Ninguém chega ao poder sem autorização daqueles que ditam a regra. O planeta que vivemos está com os valores invertidos. Quase 100% do que está na Bíblia já se cumpriu. Eita, rapaz. A maioria que não for salva será cristã. Ih, pô, rapaz, tá confuso, hein? Todos aqueles que apoiam o governo estão fadados numa mentira. Não importa se você é ateu, não importa se você seja cristão. O que Yeshua ensinou foi que os próprios cristãos e o governo o mataram. Seja sábio sobre você e o que você quer acreditar. Essas igrejas são tudo falsidade. Eu já fui muito em igreja, hoje acordei para a verdade. Sou um desigrejado, jamais pretendo voltar a essa lavagem cerebral. Acorda, povo. A China está certa. O que não está certo é fazer o vídeo mostrando templo católico. Caraca. Os pastores protestantes não usam a igreja com cruz, não.
tem que ter responsabilidade com o que faz. Nesse vídeo, quando mostra a fachada, é a fachada de igrejas católicas. É bom não misturar as coisas. Eu vou curtir. Vamos lá. Concordo com sua análise. A igreja sem fiscalização e controle tornou-se um instrumento de propagação de ideologias conservadoras, reacionárias. Então, não pode. Só pode o meu lado ideológico. O lado ideológico do outro não pode. É por isso que eu saí fora desse negócio de esquerda e direita. São um bando de alas autoritárias. Querem se impor sobre o outro. Rapaz, complicado. Estado democrático. Ih, rapaz. Boa! Valeu, China! Eu não assisti o vídeo todo dela. Prender pastores só não é melhor que fazer aquela fogueirinha esperta como eles faziam. Pastor fazia fogueira para queimar os outros. Que é ateu? Rapaz, estou falando. Vamos mandar Silas Malafaia Macedo e outros mercadores da fé para a China. Um estado que controla a religião, esse bando de fariseu hipócrita. Que mulher virulenta, Jesus. Pouca vez vi tanto ódio numa só pessoa. Eu também vejo muito ódio ali. Mas, minha opinião. Agora eu tô dando minha opinião. 7 anos de cadeia é pouco pra esses canalhas. Quem dera no Brasil eles ficassem pelo menos 7 anos. Rapaz. Complicado. A militância é forte aqui. Aqui é... Não se preocupe, o Império Romano também aumentou a perseguição antes de cair e só tornar cristão. Em algumas décadas haverá mais pastores chineses que americanos, mas você é muito desinformada. A China não é ateísta, incluído o Partido Comunista Chinês. Estou estudando chinês e, por consequência, a cultura. E eu descobri que eles são muito mais supersticiosos que os cristãos. São confucionistas, né? É o que eu falei aqui. Eu vou até curtir. Né? Quem não conhece confucionismo aí fala uma pá de merda mesmo, que infelizmente tem que falar a verdade. Esse vídeo foi muita merda sendo dita. É visível a raiva e ressentimento dessa moça, visto que ela vende um curso de quase R$1.000 na Black Friday para que as pessoas se curem. Mas aí é o produto dela, e também não tem nenhuma crítica a isso não. Né? A pessoa pode querer, fez um curso, montou ali seu produto, fez um esforço, nada a ver uma coisa com a outra. Agora, na minha opinião, também é muito ressentimento, é muito ódio, né, direcionado à religião. Agora, minha amiga, deixa eu te falar o seguinte, no Islã você não tem essa vez não, hein? Toma cuidado, hein, dos males o menor, deixa o pessoal cristão que já está adestrado pelas democracias, pessoal cristão já está adestrado pelas democracias. O Islã não está adestrado pelas democracias não, tá bom? Então toma muito cuidado aí com vossos planos totalitários. E eu fiquei muito assustado também, porque algumas frases que ela falou aqui são frases extremamente perigosas no sentido de um autoritarismo. Então, vamos, né, ter um certo resguardo aí com as nossas opiniões para a gente não acabar caindo em vícios históricos por desconhecer a história. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Como eu falei, o link do vídeo dela está na descrição aqui, no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.